bem, Gabriel. Então vamos começar. Muito obrigado aí por estar com a gente no Tímpano. E eu vou começar pelo começo, né? Porque tu é um artista multifacetado, teatro, cinema, performance, escrita, né? Então, assim, eu queria te perguntar qual é a origem disso tudo, né? Como é que todas essas artes começaram na tua vida, né? Que ótima pergunta. Eu acho que elas começaram mesmo quando eu deixei de ser criança, assim, formalmente dizendo, né? Que eu acho que são coisas que me foram estimuladas, é isso, né? Tive uma criação que a partir, mesmo com todas as coisas jogando contra, que se respeitou esse espaço da criação, que a gente sabe como é raro, né? E quando eu deixo de ser criança, eu começo a fazer teatro, logo em seguida. Entro no teatro há uns 12 anos atrás, aos 13 anos. E começo ali a descobrir a expressão comunicacional mesmo, de abrir a boca. Eu não falava uma palavra antes disso, assim. E com o passo que eu fui fazendo teatro, eu fui gostando de ficcionalizar diálogos. E daí eu fui me aproximando da escrita. Comecei a trabalhar, já entrando na faculdade, comecei a trabalhar em espaços museais. Então fiz um belo circuito pelos espaços de artes visuais da cidade. E fui vendo que eu tinha uma inteligência espacial, assim, visual. E fui me experimentando e fui me arriscando e, paralelo ao trabalho como ator e escritor de teatro, eu fui expondo algumas coisas e vendendo algumas peças, daí eu fui... Uau! Eu acho que a arte contemporânea, ela aceita muito mais essa dinâmica da inteligência do artista do que uma certa predisposição ou talento divino, que eu acho que a gente já abandonou essa ideia. Eu acho que a arte contemporânea, ela permite fazer coisas que eu posso brincar com o mundo, né? Que eu acho que é isso que a criança faz. Então, eu acho que eu começo a me experimentar nas artes visuais, na escrita, no teatro, por essência, a partir do momento que eu deixo de ser criança, mas continuo brincando. Então, esse exemplo que eu dou de me adentrar nos espaços das artes visuais, a partir da inteligência de pegar uma girafa, de pegar um cabo de vassoura e transformar o significado disso, que é uma coisa que a gente faz muito no teatro, né? A gente pega um objeto e faz dele mil significados. Então, essa minha transversalidade nas artes, ela vem principalmente por um desejo de se divertir, pela escrita, pelo corpo, pelos objetos, às vezes tudo junto, às vezes só um, às vezes só outro. E por essa inteligência que eu fui administrando na vida mesmo. Acho que sujeitos com os meus marcadores que percorrem os espaços que eu decidi percorrer, não foi nenhuma sugestão, foram escolhas, né? A arte dificilmente é sugerida, a gente escolhe, assim, e arca com as consequências dessa escolha. Acaba sendo necessário essa ginga, essa inteligência, esses diversos tipos de negociação, que é natural para qualquer pessoa, em qualquer campo de trabalho, com alguns marcadores, essas negociações elas têm que ser um pouquinho mais efetivas, né? Então eu vou passando por essas artes assim, brincando com o mundo. Com o tempo começa a ficar, tu não vai ficar escrevendo por muito tempo, tu não vai ficar fazendo instalações por muito tempo, tu vai acabar escolhendo, né? E eu acho que eu tô agora com 26 anos e eu tô tendo que tomar essas escolhas. E o que eu acho uma escolha, assim, sinceramente, maravilhosa nesse momento da vida, poder estar escolhendo isso. Às vezes a escolha ela é um privilégio, né? E não que nesse caso seja, mas é, no mínimo, uma vantagem. Muito bem. E tu te formou em teatro na URGS, né? Eu queria que tu também falasse um pouco dessa vivência universitária, se esse momento foi decisivo para o que tu está fazendo hoje.
E como é que tu vê a vida universitária para as pessoas que estão entrando na universidade, né? Como é que tu pensa isso tudo? Eu acho que está muito cruzado com o que eu falei anteriormente, querido. Eu fiz teatro ali saindo do ensino fundamental, começando a me experimentar, assim, enquanto pessoa mesmo. Passaram-se aí 4 anos que eu fui fazendo teatro de maneira despretensiosa. E eu fui sendo chamado para alguns trabalhos, assim, e daí chegou esse momento de escolher a faculdade, que você pergunta. E daí eu falo para minha professora, assim, eu tô pensando em fazer faculdade de teatro. Ela, acho que tem a ver contigo. Ela simplesmente falou isso. Não motivou, não desmotivou. Falou assim, tem a ver contigo. Eu falei, ok. Fiz o teste, enfim, né, a audição lá. E passei, vestibular também passei. Essa entrada no DAD, ela foi decisiva. Eu nunca vou esquecer. Aula 1, um saguão, assim, todo mundo. A minha professora falou, olhem pro lado, vocês provavelmente estão perto dos melhores amigos de vocês. E eu, jura? Eu vim aqui para estudar e fazer a minha, e trabalhar e sair daqui, assim, sempre muito focado. Passam-se aí alguns anos. Eu me formo em 2023, início de 2023. E eu tenho um grupo de teatro. Inclusive a gente estreia um espetáculo daqui 2 dias. Eu estava em montagem lá no teatro. E eles são meus melhores amigos. Né? Eu mordo a língua com prazer, assim, quando a professora fala isso. Quando eu me lembro dessa fala dessa professora. E o que isso quer dizer, né? Que a entrada num curso de teatro, ela requer tanto envolvimento. Enfim, né? Para ser artista tem que querer muito. Ponto. 2. Você tem que se desafiar para você fazer coisas criativas para você mesmo e, em consequência, para os outros. Você precisa... Teatro é relação. Não tem como você falar de teatro e não falar de relações humanas e não nutrir relações. Então, eu acho que é uma coisa que mudou. Eu acho que eu seria... Não que mudou, mas acho que fez uma grande curva. Assim. Eu seria um ser humano muito diferente. Se eu não tivesse feito teatro, eu acho que eu me escutaria menos. Eu acho que com o teatro e com o trabalho nas artes, eu escolhi escutar os meus limites, escutar os anúncios que o meu corpo dá para lugares. É quase algo místico, assim, mas é que muita coisa tá na gente, assim, né? E que quando a gente trabalha com o corpo, a gente aprende a escutar isso para poder criar, para poder, enfim, fazer qualquer coisa. Então, eu acho que isso mudou fortemente a minha trajetória como artista, assim. Eu acho a entrada na universidade não essencial, mas importante. Você consegue ser um ator espetacular sem ser formado por uma faculdade. Porém, a faculdade ela é uma estrutura pública, paga por todos nós, pelo menos aqui eu me formei, que estrutura ali uma cama para que você passe por essas diversas linguagens teatrais, por esses diversos estudos. E isso, para quem é CDF, assim como eu, é assim, bálsamo, né? É tudo. Então, eu acho importantíssima a minha passagem pela graduação, também pelas pessoas que eu fui encontrando no caminho. Assim, professores que foram botando fé no meu trabalho, professores que foram ali questionando os riscos que tu vai tomar a partir disso, e é um espaço seguro, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, de formação de artista mesmo, assim, eu fiquei 6 anos, né, pensando dentro de um espaço, e isso forma, querendo ou não, a tua psique, teu olhar para o mundo da arte, para o mundo como um todo. Para quem entra na faculdade, eu acho que a faculdade é uma coisa que eu entendi no meio, tá? E que bom que eu entendi no meio, porque foi uma virada, assim, visível, que ela é um espaço de experimentação. Acho que é isso. É um espaço seguro, financiado pelo poder e por todos nós, né? Pelo poder público brasileiro, que permite a gente a descobrir o erro, assim. E isso, para mim, enquanto pessoa que, enfim, como eu disse, né? Entrei não querendo fazer amigos.
muito focado no que eu queria fazer, enfim, me formar como ator e era isso. Então, eu fui aprendendo a errar, sou virginiano também, dentro do espaço acadêmico. E isso, quando a gente está falando de arte, isso é libertador, né? Isso cria outras... Você tem que improvisar outras soluções, não só em cena, quando algo dá errado. Mas você acaba tendo que improvisar soluções na própria vida, quando as coisas saem do eixo. E as coisas estão sempre saindo do eixo. Então, acho que fazendo um paralelo agora, né, descobrindo esse paralelo aqui, conversando contigo, desse poder de improviso que a gente tem na cena, eu acho que a faculdade de arte permite esse improviso com a vida, né? Eu acho que isso me transformou num ser humano muito mais volátil, no bom sentido, e a minha sugestão para quem entra é isso, errar sem medo, assim, né? Errar até o fim. Acho que é isso, assim, eu me lembro de coisas que eu experimentei na faculdade, assim, que eu hoje não teria coragem de fazer, que eu olho, assim, eu e os meus amigos esses, né, que a gente tem um grupo hoje em dia, e a gente olha para o que a gente fez, a gente fala, gente, a gente se passou. No sentido, assim, a gente extrapolou, realmente a gente... Imaginação é um músculo, né? A gente abriu esse músculo, a gente exercitou esse músculo, assim. Às vezes eu fico, uau, que bom que eu ousei, assim, no espaço seguro da faculdade, porque se eu não ousasse assim, eu ia usar em outro momento, sem esse espaço seguro, e talvez... A gente trabalha com imagem, né? Talvez a minha imagem já não seria tão nutrida como ela é hoje se eu tivesse experimentado num lugar com não tanta estrutura mesmo, assim, né? Que nem, enfim, é isso, né? Às vezes a gente não é adolescente na adolescência e a gente tem que ser adolescente depois. Então, tem coisas que tem que ser erradas lá, tem que ser experimentadas lá, tem que ser tropeçadas lá, para que depois aquilo não... Essa vontade não retorne, essa adolescência tardia do processo de construção de artista não retorne e tu deixe de descobrir coisas que tu já poderia ter descoberto. Que eu acho que a nossa é uma escadinha, né? Cada trabalho artístico é como se fosse uma graduação. E dentro da graduação tem diversas, enfim, né, etapas, e acho que cada etapa você aprende alguma coisa. Então, resumindo, sou meio prolixo em algumas coisas. Resumindo, eu acho que é errar até o fim, assim. Que daí eu acho que você vai descobrir muitas coisas do que fazer, o que não fazer ali, e você vai sair dali da universidade com tijolinhos, com coisas concretas, com coisas... Isso eu gosto. E essa linguagem me interessa. Se você não se experimentar e não errar, ali você vai sair com um diploma e o teu desejo pouco nutrido, daí fica difícil, eu acho. Muito bem, tu falou de linguagens agora, tu tem um site, né? Tem. Que é gabrielfarias.art. Isso. Tá. Ali tá apresentando o Gabriel sobre essas diversas formas artísticas, né? E existe alguma delas que hoje para ti ela é um lugar mais caro? Tu te encontra de alguma forma especial em alguma delas ou não? Eu me encontro em todas elas que estão ali. São muito sinceras para mim. Eu acho que com o tempo a gente vai aglutinando conhecimentos. Conhecimentos que eu adquiri com as artes visuais, por exemplo, de estudo de cor, de visualidade, de composição de objeto. Isso que a gente estava falando no início. Hoje em dia, elas estão inclinadas para os cenários que eu desenho. Então, é teatro, mas é conhecimento visual, né? As minhas escritas, elas são para serem vividas, assim, atualmente. Tem momentos... Ali tem escritas que não foram para serem encenadas nem vividas. Hoje a minha escrita está para cena. Eu sou formado como professor de teatro. Trabalho majoritariamente como ator. Então, eu tenho que te dizer que sim, que o trabalho da cena, ele está consumindo todo o meu tempo. E assim, eu estou deixando ele consumir. Que é gostoso e eu acho que a pandemia roubou um tempo nosso da cena que eu sinto que eu ainda estou retomando. Que foi um período bem final de graduação para mim. Eu estava assim com o olho às ganhas, sabe? Eu estava, enfim, 23 anos ali, querendo, enfim, tudo, né? E daí, nada.
Então, acho que tem esse reverb dessa época. Mas também eu fui entendendo que... E também eu fui entendendo que a cena é isso, ela é muito mais colaborativa. As artes visuais ela é um pouco mais individual. E eu consigo manter o meu nome trabalhando em coletivo. Eles se potencializem, inclusive. Então, o meu trabalho como ator no cinema e no teatro tá predominando. O meu trabalho para cena, seja ela gravada ou encenada, seja eu encenando ou eu criando o cenário, ou eu dirigindo a cena, como é o caso desse espetáculo que a gente estreia depois de amanhã, eu vou ter que dizer que sim, que o trabalho da cena ele tá muito mais presente na minha trajetória e no meu presente. Muito bem. E tu tem esse coletivo, que é o Espiralar em Cruza. Exato. Tá certo, né? Certíssimo. Pois bem, me fala desse coletivo, tu é um dos fundadores dele? Isso. É um coletivo formado em 2019, a partir da escolha de um colega meu para a criação de um espetáculo. E a gente criou esse espetáculo e a gente viu que a gente tinha potência de fazer isso juntos, continuar fazendo isso juntos. Então, em 2020, a gente se intitula Enquanto Espiralar em Cruza. A gente se apresenta para as pessoas assim. A gente fez 5 anos dessa fundação, agora, em agosto. Se forma a partir desses 6 jovens que se encontram no DAD, olha só, aproveitando a importância do DAD, né? De formar grupos. Teatro não se sustenta sem grupos. E eu acho que é o sonho de, não todos, mas muitos atores de teatro terem grupos. E eu posso dizer que eu tenho um. E isso é muito gostoso. Não só poder dizer, mas poder criar, desenvolver pesquisa com o grupo. É ouro. E a gente se faz em 2020, é composto inicialmente por Letícia Guimarães, Fio Coutinho, Esli Ramão, eu, Gabriel Farias, Maia Marques, Cira Dias. E, com o tempo, a vida, né? Vai levando um, trazendo o outro. Então, o grupo hoje mantém essa configuração inicial de 6 pessoas, mas a gente tem convidados que estão fazendo outros espetáculos conosco. Como Gil Azevedo, Rita Spear, Lincoln Pereira, são pessoas que estão somando ao trabalho da rede. Essa rede ela começou com a proposição de que a gente pensasse o nosso tempo presente, nosso tempo e espaço presente a partir de uma ótica racial, a partir de uma ótica negra, e com o tempo a gente foi desistindo dessa ideia. Essa ideia foi super importante para a gente se encontrar, mas depois com o tempo a gente foi, a gente pode falar do nosso tempo espacial e temporal, né? Do nosso espaço presente, a partir de múltiplas perspectivas. E a gente foi descobrindo que a gente pode fazer muitas e falar sobre muitas coisas juntos. Com o tempo, a gente assume uma das salas do projeto Usina das Artes, que era o projeto que ocupava o gasômetro, né? Nos anos ouro do gasômetro, que hoje foi realocado ali para Santa Terezinha 711. O nosso grupo é responsável por uma das administrações dessas salas que são do Poder Público de Porto Alegre. Então, a gente tem a chave e o direito de utilizar ela para o nosso usufruto. Assim. A gente criou ali alguns espetáculos nessa sala. Eu criei meu espetáculo solo com o apoio da rede por causa do espaço, criei lá. Espetáculo infantil da rede e agora o segundo espetáculo adulto que a gente está estreando, a gente também estreia lá. A gente também criou lá. Então é um espaço muito nutrido. É um espaço muito importante para mim e para vários do grupo ali. E é muito bonito a gente... com a idade que temos, jovens que somos, construirmos esse espaço seguro, que eu sei que é caro para muitos grupos que já estão aí há muito mais tempo, infelizmente não tem, né, esse espaço seguro para simplesmente deixar as coisas e ter um espaço vazio para trabalhar. Hoje ele é muito para nós, não somente um espaço vazio, um espaço para deixar as coisas. E eu admito a importância que ele tem na minha trajetória pessoal também. Muito bem.
Vamos falar de cinema. Coisa boa. Vamos falar do Ato Noturno, né? Um filme do Felipe Matzenbacher e do Márcio Rolon, que são dois grandes realizadores brasileiros. E queria saber como é que foi esse processo para ti, desde a seleção até o filme pronto, né? Agora ele já participando de festivais internacionais e nacionais, né? Com o teu prêmio de melhor ator lá no Festival do Rio. Então me conta desse processo de fazer parte dessa obra. Legal. É um trabalho ímpar, assim. Um trabalho muito ímpar. Eu acho que tem... eu fui convidado para fazer o teste. Eu amei esse convite. Eu acho que eu me lembro tintim por tintim daquele dia que eu fui fazer esse teste, assim. E me lembro como eu fui sincero na conversa com eles. Eu não estava esperando ser tão sincero. Teste com diretores que você ainda não conhece pessoalmente, já admirava muitos filmes deles. Eles não me conheciam pessoalmente, então a gente sempre mantém... eu sempre, né, mantenho assim uma distância. E eles foram me fazendo perguntas ali, pós ou pré-teste filmado, não me lembro, que eu não consegui não ser sincero, assim. Eu acho que os dois, eles têm um trabalho, enfim, são roteiristas, diretores, né? Utilizam a palavra muito bem. E para além dessa utilização, eles são tão sinceros no que eles fazem. Eles falam sobre o que eles querem falar, da maneira que eles querem falar, sem encomenda. Que eu demorei um tempo para entender. Mas essa necessidade de ser sincero na mesa de conversa do teste, a primeira vez que a gente estava se conhecendo, é porque eles se apresentaram assim. É muito louco isso, né? Você se apresenta sincero, inevitavelmente as pessoas em torno de você se revelam, assim. E eu fui muito sincero com eles e esperei por um tempo, quase um mês, por esse retorno ali, suando frio. E eles mandando umas mensagens, perguntando algumas coisas, daí eu, não tô entendendo, gente. Teve um dia que eu falei, não tô entendendo. E aí? Eu tô no trabalho, eu tava em turnê com um espetáculo infantil pelo Brasil, e eu falei, olha, eu preciso de definições. E daí eles, é você. E daí eu falei, tá bom. Então eu vou me desligar do projeto temporariamente, que eu tô em turnê, que é um projeto belíssimo. E a gente segue. Eu tive que cobrar uma resposta, assim. Eu me lembro disso, assim. E daí começamos o processo de leitura, né? Eles me mandaram um roteiro e perguntaram, vê se tu quer contar essa história. É um filme impactante. E na hora que eu li o roteiro, nas horas que eu li o roteiro, porque eu fiquei um tempo, assim, degustando aquilo, eu falei, eu quero contar essa história. Quero muito contar essa história. E daí a gente marcou uma reunião e começamos a ensaiar. Os ensaios foram improvisados, assim, em estúdios. A gente estava num tempo ainda que não tinha as salas que a gente usou reservadas para nós, então a gente se encontrava em café, ia assemelhados para ensaiar, bater texto. E foi um processo, assim, muito rico, muito rico. Acho que eles e a produção criou em torno de mim uma estrutura que me permitiu fruir e imaginar, ir muito longe na imaginação sobre como seria esse Matias, como seriam os meus traços do Matias, né? E isso foi essencial para, inclusive, ter o prêmio que você cita, para qualquer reconhecimento. Esse trabalho de basilar, de produção, o tato da direção foi essencial para que eu pudesse imaginar cada vez mais longe, né? Os traços desse Matias, como eu disse. Com isso, a gente ficou em torno de 4 meses ensaiando. Eles ficaram, enquanto me definiram, eles revelaram que me definiram. Daí a gente foi ensaiando. E ao passo dos ensaios, eles iam definindo o elenco em torno. Quais seriam esses outros corpos que iriam contar essa história com o Matias. E eu meio a par, mas também não tão a par, fui vendo as pessoas e gostando, e imaginando, e ali ensaiando. Chega ali um mês antes de abrir câmera, 15 dias antes de abrir câmera, começa a conhecer as pessoas.
E daí eu começo, daí vem ator de Los Angeles, vem ator do Rio, vem ator que volta para Porto Alegre para gravar, vem ator do interior. E daí eu começo a ver nos colegas o trabalho que os diretores fizeram comigo. Eles ficaram lapidando esse personagem comigo durante meses. E no jogo a jogo com um colega, eles também trabalhavam com um colega, mas no jogo a jogo comigo, eu ia vendo como a linguagem que estava colocada comigo ia chegando neles naturalmente. Eu descubro muitas coisas como ator aí. E isso foi fantástico. Eu senti energeticamente mesmo um elenco ser moldado por algo, por uma energia, por um tom de acting que tu estava sendo trabalhado, né, pelas mãos dos diretores. É um trabalho deles incrível, inegável. E eu fui escolhido para ser o Matias por algum motivo. Então, tudo isso junto durante o set foi muito memorável, muito memorável. Foi muito bonito de ver. Esse elenco todo sendo moldado, assim, né? Foi muito bonito. E não só moldado, né? No sentido, não um molde que tira, mas essa cocriação. Eu digo que o Matias foi lapidado a 6 mãos, assim, né? Eles escreveram e demos vida a ele. E daí tem esse processo de gravação, tem o filme, a gente abre câmera no meu aniversário de 24 anos, então o primeiro dia de gravação foi meu aniversário, eu estava assim, nas nuvens, não sabia muito bem, assim, vamos comemorar, eu estava ali trabalhando, não queria saber de aniversário, não queria saber de festa, para mim toda aquela maquinaria já era um grande presente, assim, eu sabia que esse trabalho, pelo tempo que a gente já estava de dedicação, pela história que eu li, que ele ia ser impactante. Então, começava um grande presente ali. Fechamos, passadas 30 diárias, fechamos câmera. E daí vem um longo período de espera. Né? Cinema, a arte da espera. Não somente do set, mas aí a gente passa por esse período de espera que valeu muito. O filme foi muito bem trabalhado na pós, assim, pelo pessoal do som, desenho de som, fotografia, incrível, edição, montagem. Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar mas assim, eu me afasto o máximo possível dos meus trabalhos para olhar com frieza e realmente é tecnicamente impecável. Então, é muito legal, assim, tá desde da chamada lá até a estreia em Berlim, ou a estreia no Rio e ter... Enfim, né, são 4 atores gaúchos que têm o prêmio Redentor de melhor ator na história. Então, assim, ser o 4º deles é, no mínimo, memorável para mim. E não no sentido de quantidade, né? Mas eu sei a trajetória desse menino que mal falava para começar a fazer teatro, né? E daí, enfim, em fevereiro desse ano a gente estava lá falando inglês para 800 pessoas em Berlim para abrir o filme. Assim. Então, para além desse filme pessoal, olhar para o Redentor é muito, muito significativo para mim. E eu acho que tem uma coisa legal que agora a gente está passando, que é esse momento que um ciclo se encerra para mim. Eu preciso ser sincero. O filme não entrou em cartaz nos cinemas, mas algo em mim entendeu o filme. Eu acho que as pessoas vão ter o melhor de mim agora quando elas forem me perguntar sobre o filme. Está corporalizado o conhecimento, essa experiência que você pergunta, que eu narro aí, que demorou 2 anos, né? Demorou não, teve o tempo de 2 anos. Eu sou chamado para fazer o filme com 23, abre câmera eu tenho 24, ele estreia em Berlim eu tenho 25, eu faço 26 e ele estreia no Rio. Então ele está pegando um momento muito especial da minha vida. Sou muito grato desse projeto fazer isso. Então estou bem feliz e curioso para esse momento, de que como o filme vai chegar. Que é um momento de encerramento para mim, mas um novo ciclo se abre também. Né? É meio espiral. Muito bem, eu também estou louco para ver esse filme. Vamos aguardar logo, logo. Que ótimo. Pô, Gabriel, muito obrigado por essa escuta.
Foi muito bom te ouvir. Obrigado. Aí vamos em frente. Sucesso aí para os teus projetos. Para nós, muito obrigado pelo espaço. É muito caro esses espaços, a gente poder fruir, conversar com tranquilidade. É muito gostoso falar dos nossos processos. A gente sempre sai mais fortificado de nós mesmos, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado.